O cenário é tão grave que Jesus chama os seus discípulos e diz: a presença de certas pessoas e o reino dos céus parecem não ser compatíveis. O cenário é tão grave que, dos 4 evangelistas, os 3 sinóticos resolvem contar essa história. Mateus, Marcos e Lucas. O cenário é tão grave que os discípulos reagem. Mas se é impossível essas pessoas entrarem no reino dos céus, então... E Jesus diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É mais fácil o camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seja bem-vindo a mais um episódio de Passagens Perigosas. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Dessa maneira, você faz parte desse pequeno espaço na internet dedicado a distribuir boa teologia e boa exegese bíblica todos os dias. Nós temos vídeos diariamente, devocionais e outros vídeos mais profundos também aqui nesse canal. Se você gosta de Bíblia e de teologia, aqui é o seu lugar. Você não deveria estar em outro. E por sinal, o seu like, o seu comentário, a ativação das notificações faz com que esse tipo de conteúdo chegue na sua timeline do YouTube, diferente de outros conteúdos. Então, esse é o meu apelo, faça isso. Hoje, a gente vai contar e recontar essa história do camelo e o buraco da agulha. E você vai dizer: Victor, você já tratou disso no canal. E é verdade. Anteriormente, alguns anos atrás, eu já tratei dessa passagem, mas ela recorrentemente retorna. E, na ocasião, eu procurei demonstrar que a força de expressão que Jesus usa, a figura de linguagem que Jesus está usando, essa hipérbole do camelo passar no buraco de uma agulha, era um tipo de hipérbole comum na literatura judaica ali do Segundo Templo. Em Beracot 55b, por exemplo, rabinos discutem a respeito de sonhos premonitórios, um assunto totalmente diferente do assunto do Novo Testamento sobre o jovem rico e as riquezas. E a respeito desses sonhos premonitórios, um deles diz que é mais fácil que um elefante passe num buraco de uma agulha do que um determinado sonho que alguém teve ser de fato uma previsão do futuro. Em outras palavras, um grande animal passar num buraco de uma agulha é uma força de expressão conhecida na literatura judaica no período de Jesus. É algo comum e corriqueiro, uma hipérbole. E a gente tem a esmagadora maioria dos comentaristas técnicos dessas passagens, em Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25, cada uma delas, nós temos os comentaristas esmagadoramente concordando de que Jesus faz uso de uma hipérbole. Inclusive, pouquíssimos deles, ou quase nenhum, especialmente entre os comentaristas mais técnicos, dando atenção às lendas urbanas sobre agulhas que alargam os seus buracos a ponto de um camelo passar, ou camelos que não são camelos e que diminuem a ponto de ser uma corda para entrar no buraquinho da agulha. O mais comum, a lenda urbana e o mito mais corriqueiro, mais frequente, é de que, na verdade, o buraco da agulha não seria um buraco de uma agulha, mas seria uma expressão para se referir a uma determinada porta das muralhas de Jerusalém, ou talvez uma fresta nas muralhas de Jerusalém. Isso foi popularizado no século XIX e não tem base alguma. O que eu não fiz nos vídeos passados, que eu pretendo fazer nesse aqui, é mostrar para vocês as origens dessa lenda. A gente investigou, e na verdade não fui eu que fiz essa investigação, foi a querida Agnieszka Ziemińska. E eu vou colocar o link para o artigo dela aqui na descrição. É uma pré-publicação
que está saindo pelo New Testament Studies, que é um periódico acadêmico publicado pela Cambridge University Press. Agora em julho o periódico sai e saiu já a pré-publicação dessa pequena nota. É um artigo pequeno, é um artigo curto a respeito das origens dessa lenda, das origens desse mito. É uma pré-publicação, então eu fiz o favor de revisá-lo como independente. Eu não faço parte da banca examinadora de nenhuma revista acadêmica, mas o que ela escreveu no artigo dela, que novamente eu linko aqui na descrição, eu fiz a minha própria checagem, cheguei a conclusões diferentes em pequeníssimos detalhes, mas a pesquisa dela é absolutamente crível e ela realmente traça a origem da mitologia por trás dessa história da fenda na muralha, ou quem sabe da fresta, né, da fresta na muralha. Então a gente tem, de acordo com Agnieszka Ziemińska, e aqui eu vou ser um pouco mais didático, eu estou melhorando o trabalho dela, poderia me pagar para eu fazer essa revisão, Agnieszka. Mas quando a gente traça a origem dessa lenda, desse mito, e você vai me dizer, mito, Vitor, mas eu vi um cara gravando um vídeo lá em Jerusalém e mostrando para mim onde estava a fenda. Pois é, cara, as muralhas de Jerusalém do tempo de Jesus, elas já foram derrubadas. O que o cara está mostrando não tem nada. Aliás, como existem muitas coisas nesses passeios para Israel que o cara pega uma determinada história da antiguidade e imagina que o lugar daquela história deve ser em tal lugar, deve ser por ali, então mostra para quem está fazendo a excursão aquele lugar ali. Por isso eu recomendo que, se você for a Israel, vá com um guia capacitado academicamente, que saiba hebraico antigo e não hebraico moderno, vai enganar vocês com hebraico moderno, coisa desse tipo. Mas saiba, a história da fresta se populariza no século XIX. É no século XIX que ela começa a eclodir e pipocar em tudo quanto é lugar. E diferentes fontes no século XIX vão atribuir essa história a diferentes, entre aspas, fontes primárias, sendo que nenhuma delas é primária. O que é uma fonte primária? Uma fonte primária é uma fonte que está muito próxima, cronologicamente, geograficamente, do evento a ser estudado. Então, se eu estou afirmando que o buraco da agulha é, na verdade, uma fresta na muralha de Jerusalém, ou um determinado pórtico, um determinado portão na muralha de Jerusalém, o que eu preciso como fonte primária para atestar verossimilhança dessa hipótese? Eu preciso de um documento que seja ali do primeiro século, próximo de Jesus, ou quem sabe um documento do segundo, do terceiro século, que faça menção a uma tradição ali do primeiro século, tá? Então, existem documentos cuja história formativa demora alguns séculos, então até o terceiro, até o quarto século, a gente teria ali alguma tolerância para lidar com um tratamento como um tratamento de fonte primária. Acontece que essa história da agulha ser uma fresta na muralha de Jerusalém, bom, evidência arqueológica não tem absolutamente nenhuma, e do ponto de vista textual, ou seja, onde que começou isso daí? Quem que começou a falar? Bom, quando a gente, bom, vamos lá, vou organizar um pouco melhor isso daqui. Nós temos quatro linhas do tempo que vão dar em um lugar mais ou menos comum ou desconhecido. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, se você for pegar entre os comentaristas técnicos modernos, atuais, recentes, de Mateus, de Marcos, de Lucas, eles não dão muita bola para essa história porque eles já sabem que essa história é balela, então eles nem tratam disso. Com exceção de um alemão que é o Joachim Gnilka. Ele é falecido, morreu faz 4 anos. Gnilka faleceu faz 4 anos. Joachim Gnilka, ele tem um comentário do Evangelho de Mateus. Nesse comentário do Evangelho de Mateus, ele busca
uma determinada origem para que essa história se popularizasse no século XIX. E o mais antigo que ele consegue chegar entre essas principais fontes do século XIX que trazem essa lenda urbana é um relato de um peregrino chamado Johannes Poloner, do século XV, ou seja, pouco antes da Reforma Protestante. Veja, eu tinha falado do primeiro século, do século IV. A gente está falando aqui do século XV. 1100, 1500 anos depois. 1400, vai, para não exagerar. 1400 anos depois. Johannes Poloner, ele, num diário de viagem, como peregrino, ele relata estar passando pelo que seria o pórtico de Jerusalém, conhecido como o buraco da agulha. Mas a gente não tem o Poloner fazendo menção de onde ele tirou esse conhecimento, ou seja, qual seria a fonte desse conhecimento. Então, o máximo que a gente consegue ir para trás, por meio do Nilka, citando acadêmicos do século XIX, é a citação do Poloner lá no século XV. Tá? Então, não é uma fonte primária, certo? Mas tem coisa mais antiga do que isso. Outros acadêmicos do século XIX vão mencionar Hugo Sancher. Hugo Sancher é um frei dominicano que de fato menciona esse buraco de agulha como uma fresta na muralha. Hugo Sancher, ele menciona o buraco da agulha como fresta na muralha. Qual é o problema? Ele faz isso no século XIII, então melhorou um pouco, do século XV e foi para o século XIII. A gente não sabe se Johannes Poloner consultou Hugo Sancher. Alguns acadêmicos do século XIX mencionam Poloner, outros mencionam Hugo Sancher, século XIII, um pouco mais antigo. E quando Hugo Sancher faz essa menção, o que acontece? A maneira como ele escreve dá a entender que ele está consultando uma fonte, mas que ele mantém omissa. Algo do tipo, como se diz, e aí ele está de fato comentando a passagem de Mateus 19, como se diz aquela determinada passagem, aquela determinada fresta era chamada buraco de agulha. Agora, quem diz? Como se diz, mas quem é que fala sobre isso? Então, aparentemente existe uma fonte que o Hugo Sancher está consultando, provavelmente uma fonte um pouco mais antiga do que o século XIII. Uma outra linha, então duas linhas, a gente tem uma em Poloner, uma que desemboca em Poloner, não sabemos quem Poloner consultou. Outra que desemboca em Sancher, não sabemos quem Sancher consultou. Uma outra linha aqui é na Bíblia de Genebra. Ah, na Bíblia de Genebra tem erro, Vitor? Você está dizendo que tem uma lenda na Bíblia de Genebra? Não, não é essa Bíblia de Genebra aqui. Até peguei a Bíblia de Estudo de Genebra da minha mãe, que tá aqui no meu escritório. Eu tenho a minha, também tá ali no armário lá embaixo. A da minha mãe tava mais fácil de pegar. Ela deixou aqui, pô. Né? Não tô falando dessa Bíblia de Genebra aqui, não. Eu tô falando da Bíblia de Genebra original, lá do século XVI, tá? A Bíblia de Genebra, ela menciona Teofilacto como fonte dessa informação de que o buraco da agulha seria, na verdade, uma porta, tá? Que o buraco da agulha, na verdade, seria uma porta. E Teofilacto é um problema. Por que Teofilacto é um problema? Porque Teofilactos existem aos montes na Idade Média. Você tem um monte de Teofilacto na Idade Média. Então, qual? Entre os Teofilactos notáveis, comentarista bíblico, você tem um búlgaro chamado Teofilacto Diócrida, tá? Então, lá na Igreja Oriental, na Bulgária, tem o Teofilacto Diócrida, que de fato comenta Mateus capítulo 19, mas não faz menção a o buraco de agulha ser um pórtico ou uma fresta na muralha. O que Teofilacto Diócrida faz é um outro caminho,
que é imaginar que a palavra camelo não se refere a camelo, mas sim a um cordão. E é muito difícil fazer um cordão passar no buraco de uma agulha. Ele está fazendo isso baseado numa tradição textual, algumas variantes textuais, ao invés de trazerem, ou em vez, no lugar de trazerem camelo, trazem cordão, tá? São variantes textuais ruins. A maioria esmagadora dos bons textos que nós temos em grego dizem de fato camelo. Então, veja, enquanto Hugo Sancher e Johannes Poloner aumentam o buraco da agulha, transformando numa porta de muralha, numa portinha estreita ou numa fresta de muralha, o Teofilacto Diócrida, ele vai manter o tamanho do buraco da agulha, mas vai aumentar... Ele vai manter o tamanho do buraco da agulha, mas diminuir o tamanho do camelo. Não é um camelo, na verdade é um cordão. Mas a gente não tem evidência textual para isso. De qualquer forma, a referência a Teofilacto Diócrida não nos ajuda a imaginar qual seria a origem dessa lenda urbana por trás do buraco na agulha. Por quê? Porque ele não trata do buraco da agulha. Seria uma fonte interessante para a gente tratar, porque estaríamos falando do século XI, já antes de Hugo Sancher, antes de Johannes Poloner. Tá? A gente está falando do século XI, mas não é uma boa fonte, Teofilacto Diócrida. Estaria a Bíblia de Genebra falando de outro Teofilacto? Poderia, mas aí a gente não tem nenhum dos notáveis Teofilactos como comentaristas dessa passagem. A gente tem Teofilacto Diócrida como comentarista notável dessa passagem. Então, provavelmente é dele que a Bíblia de Genebra depende para fazer essa citação. Por último, então nós temos quem que era? Poloner, Sancher, Teofilacto. A quarta linha desemboca possivelmente em Anselmo de Cantuária, tá? Santo Anselmo, por menção de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino a gente está falando do século XIII, assim como Hugo Sancher, Frei Dominicano. Anselmo de Cantuária a gente está falando do século XI. Tomás de Aquino menciona Anselmo, fazendo referência a essa história do buraco da agulha na sua Catena Áurea. Agora, a gente não encontra nenhum documento originário de Anselmo fazendo esse comentário. Esse comentário de Anselmo está na Catena Áurea de Tomás de Aquino, e a gente não sabe se Tomás de Aquino foi fiel ao traduzir ou atribuir ao traduzir não, né? Mas ao citar e atribuir essa citação a Anselmo de Cantuária. De qualquer maneira, imaginando que Tomás de Aquino tenha feito seu trabalho corretamente, Anselmo de Cantuária é, nesse caso, a fonte mais antiga que nós temos dessa história. Século XI, deslocado 10 séculos, 1000 anos do evento em questão. 1000 anos de diferença. E a origem da lenda parece ser essa. E parece ser essa, inclusive, na versão em que corriqueiramente a gente escuta nos púlpitos por aí. Olha o que escreve Tomás de Aquino mencionando Anselmo. Na verdade, seria Anselmo dizendo o seguinte: havia um certo portão em Jerusalém que é o buraco de uma agulha. Dizia-se, através do qual um camelo, a menos que de joelhos, tendo deixado um fardo, não poderia passar. Então, a menos que encontrem uma fonte comum a Hugo Sancher e a Anselmo de Cantuária, a gente chegou na nossa fonte mais antiga aqui. Muito provavelmente a coisa começa, muito provavelmente o problema começa em algum momento no século XI, um século antes, que é onde as fontes começam a se perder e a gente já não tem mais nenhuma evidência textual
dessa história. Então, a lenda começa ali, em algum momento da Idade Média, talvez com Anselmo, talvez até um pouco depois, para se tornar algo comum para que Tomás de Aquino e Hugo Sancher usem isso como algo frequente de se escutar. Por que essa passagem se torna uma passagem perigosa? Porque tal é a gravidade dessa passagem que Jesus faz um alerta do tipo: esse cara e reino dos céus não combinam. É um alerta grave. E a gente tenta suavizar aquilo que Jesus está dizendo. Jesus estaria, então, colocando uma sentença de morte em todo e qualquer rico? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. No relato lucano, por exemplo, pouco depois nós vamos ver Zaqueu sendo resgatado. Pouco depois a gente vai ver o resgate de um rico, Zaqueu, que se arrepende das falcatruas que fez. E o problema dele não é ser rico, mas sim as falcatruas e a exploração que cometeu. Se arrepende. Então, Jesus não está propriamente tratando o rico como se fosse um problema, mas dando um alerta. E eu creio aqui que a qualquer pessoa, dizendo o seguinte: qualquer um de nós que se torne rico vai ter que batalhar com determinados tipos de paixões que uma pessoa que não se torna rico não tem que lidar. Mais especificamente, ele falava do jovem rico aqui e do seu apego aos bens. E então, esse tipo de batalha, qualquer um de nós que se torne rico vai ter que lidar. E é grave. Essa passagem se torna perigosa quando a gente tira de Jesus a gravidade que ele coloca ali, suaviza essa passagem de forma que qualquer um de nós que eventualmente fizer sucesso na vida, qualquer um de nós que eventualmente tenha muitos bens, quando a gente suaviza essa passagem, a gente fica desassistido dessa advertência que Jesus faz. É como se tivesse uma placa de perigo numa estrada cheia de penhascos e desfiladeiros e alguém fosse lá e escrevesse: não é tão perigoso assim. Tornando, então, a interpretação dessa passagem extremamente perigosa. Cuidado. E deixa a placa de cuidado, perigo, e deixa a palavra de perigo, a placa de perigo, exatamente ali, como ela está, alertando do perigo. É assim que a gente deveria tratar esse tipo de passagem. Pronto, agora você sabe que é agulha, é camelo, é figura de linguagem, é uma hipérbole. Para Deus o impossível é possível, mas o alerta é necessário. E você conhece também a origem do mito, porque é um mito, uma lenda. A ideia de que a tal da agulha, na verdade, ou melhor, o tal do buraco da agulha é, na verdade, um portão em Jerusalém que precisaria que o camelo se ajoelhasse, tendo deixado um fardo para poder passar. Isso não é verdade. Você conhece a origem da lenda. O link para o artigo da Agnieszka Ziemińska está aqui na descrição. Não vou deixar você desassistido disso. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.